E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael Bento com mais um Desenrola aí. E na nossa aula de hoje, né, geometria analítica, novamente, porém, questão muito legal. Enviado aí, e especial também, né, porque foi enviado de fora do Ceará, né, nós extrapolamos aí o limite estadual. E aí foi uma amiga que mandou pra gente, né, entrou em contato aí pelo Facebook. E o seguinte, a questão ela vem falar o que? Ela fala o seguinte, a questão: identifique as quádricas representadas pelas equações. Pois bem, primeiramente a gente precisa entender o que é quádrica. Isso aqui lembrando que é geometria analítica, né? E o que são as quádricas? Pois bem, para quem já estudou geometria analítica sabe que existe as cônicas, né? Que são as cônicas? A gente tem a elipse, a gente tem a circunferência, tem a hipérbole, a parábola, né? Que são aquelas equações que como função, né, tem aí o x e o y. Porém, são curvas, né? São equações que fazem curvas aí e tal. Só que o que é que acontece? Nas quádricas, ela é como se fosse essas mesmas figuras estudadas lá nas cônicas, porém elas de forma com revolução. Como é que significa essa revolução? É como se você pegasse vamos supor, a parábola, né, que é mais comum para todo mundo, né, estudado desde o nono ano, oitavo ano por aí até o ensino superior. Então você tem que a parábola, que é uma curvatura, ou seja, ela para cima ou para baixo. Então a parábola ela faz o quê? Ela tem a curvinha. E aí, quando ela faz uma revolução, ou seja, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, né, você pega aqui o eixo, no caso o vértice, e ela gira em torno de si, ela tem, então, este formatinho aqui, ó, né, que é a parábola de revolução, chamado paraboloide, que é justamente o que define aí as quádricas, né? É uma cônica de revolução, vamos dizer assim, tá certo? Se você for observar, para quem lembra da hipérbole, também da mesma forma você pode observar, né, você tem a hipérbole, porém ela girando em torno do seu próprio eixo, ela vai formar justamente esta figurazinha aqui, ou esta aqui, vai depender da região que você quer representar, né? A esfera é a circunferência também de revolução. Se você pega a circunferência e gira ela em torno do seu próprio eixo, claramente você vai ver que ali vai ter então a formação de uma esfera, né? Um formato de uma bola. Então vamos lá para a nossa questão. Então vamos lá, a gente vai iniciar, tá certo? Mas eu vou deixar aqui ao lado as equações, para ficar mais simples da gente ficar também sempre olhando, visualizando quem é quem. Vocês vão ver como é bem simples. Então é o seguinte, a gente vai começar aqui pelo item A, tá bom? Vamos fazer aqui pelo item A primeiro. Então a gente já vai ver o seguinte, ó. Aqui a gente tem o coeficiente A do x ao quadrado, vai ter o coeficiente B do y ao quadrado, e obviamente vai ter aqui do z também. Por que do z? Vamos lá. Esse menos 16 aqui, ó, você vê que não tem nenhum número real aí. Então eu vou colocar ele lá para o outro lado. Seguinte, prestem bem atenção. A gente sabe que o único, obviamente, ó, o único que tem um número real aí, tem a igualdade do número real, é a esfera. Prestem bem atenção. É a esfera. Porém, o que é que acontece? Aqui na esfera, ele não tem os coeficientes, né, das coordenadas, nem do x, nem do y, nem do z. Ele não tem coeficientes. Então, a gente já descarta a esfera. Não pode ser esfera, tá bom? De maneira nenhuma pode ser esfera. Então, já descarta. Vou até colocar o x ali, marcando. Você também pode observar que as igualdades, ou ela é a igualdade do próprio eixo z, né, do z ao quadrado, ou z, se não é 1.
Então o que é que acontece? A gente vai fazer o que aqui? A gente vai pegar o 16, né? Como não pode ser um número real, a gente pode ser só 1 ou 0, então o 16 vai para o outro lado. E assim a gente vai ter o que? 2 sobre 16 aqui no x. No y a gente faz a mesma coisa. Agora sim dá pra gente observar, tá certo? Agora o ponto crucial onde a gente vai dizer e dar o checkmate aí. De cara, vamos fazer as eliminações, tá certo? Porque a gente vai acompanhando direitinho cada um. A gente vai descartar aqui, primeiramente, as paraboloides. Exclui esses dois, porque pelo fato de no z, né, não ter coeficiente. Aqui ele tem coeficiente, tá certo? Isso aqui é um fator primordial, ficar observando esses detalhes, tá bom? Aí só sobra quem? Vale salientar que tem uma outra questãozinha que a gente precisa prestar atenção, que é o fato de todos serem positivos, né? Todos os coeficientes serem positivos, tanto do primeiro, segundo e terceiro termo aqui, ó. Ou seja, se você for analisar, no episódio não, no episódio todos os três são positivos, então por isso a gente pode colocar aqui esse primeiro item como um elipsoide. Claro, né? O professor de vocês, quando forem averiguar a questão, ele vai pedir que você prove, né? Então, o que eu falo muito para os meus alunos é que quando você for averiguar essa situação, inclusive a gente quando está no curso de matemática, ou no curso de física, de engenharia, ou algo do tipo, é essencial que você faça os cálculos e escreva o seu raciocínio, tá certo? Porque não é só você pegar e fazer a conta pronto, não. Você vai fazendo a conta e vai explicando o seu raciocínio. Então, por eliminação, né, inclusive o cone também, esqueci de cortar aqui, ó, né? O cone ele não tem aqui o coeficiente do z ao quadrado, então por isso também ele é cortado. E sobra apenas para a gente aí o elipsoide. Lembrando, por que é o elipsoide? Porque todos os termos são positivos, todos eles possuem coeficientes e a soma, né, deles aqui tem a igualdade 1, beleza? No item B, também muito simples, bem semelhante à forma que a gente fez no item A. De cara também a gente faz a mesma coisa, a gente vai fazer aqui o processo eliminatório. Olha só como vai ser simples. A gente vai procurar qual das equações não tem o z ao quadrado, é só z. Então a gente de cara, ó, exclui a elipsoide, o cone, a esfera, a hiperboloide e, óbvio, vai sobrar apenas a paraboloide, que é a única que possui o z, simplesmente z, só z, tá bom? Então, vejam bem, no caso aqui da hiperboloide elíptico, a gente tem o x ao quadrado e y ao quadrado positivo. Já a paraboloide hiperbólico, o y ao quadrado é negativo, e ou seja, a gente exclui este de baixo, né, que é o paraboloide hiperbólico, pelo fato do coeficiente do y ao quadrado estar negativo, e aqui não, aqui está positivo, né? E aí sobra para a gente apenas o que? Paraboloide elíptico. Por que, professor? Novamente falando, a gente vai observar detalhes, né? As identidades que eles possuem, e uma delas é o que? Ele é igual ao que? Quais os coeficientes que ele possui. Então daqui a gente vê que ele é igual a z, apenas z, não é z ao quadrado, é z apenas. Então só possui uma quádrica que possui apenas o z, que é a paraboloide, né? E aí, por eliminação também, a gente elimina aquela outra ali, que é a paraboloide hiperbólica, pelo fato de o y ao quadrado ter o coeficiente negativo. Na hora que você for colocar para o seu professor, você pode até colocar embaixo, né, e fazer as comparações um embaixo do outro, dessa forma, né? Aqui o paraboloide elíptico
e aqui a equação dele, tá certo? A equação que representa essa quádrica. Aí você vai observando as semelhanças que possuem, né? E aqui você pode até colocar que o A, nesse caso, vai ser 1 e o B também vai ser 1, tá bom? Mas aqui ele não pede os coeficientes, ele só pede apenas para identificar, novamente falando. Vamos agora para o item C. Aí você vai chegar lá no C. Olha só o que acontece no C. No item C, pegadinha, viu? No item C é uma bela de uma pegadinha. Passa o dia inteiro com essa equação na cabeça, tentando desvendar, porque não viu nenhuma equação com o x. Todos eles são x ao quadrado, mas nenhum é só o x. Todo x ao quadrado. Esta equação ele está naquela posição. Porém, se eu mudar a posição do eixo dele, por exemplo, ele está no eixo, né, o eixo vertical dele é o eixo y. Porém, se eu mudar o eixo da vertical, ele muda também as características da equação. É o que acontece aqui no item C de cachorro, tá certo? O que acontece? Vamos lá, a gente vai ter no final isto aqui. Bem, ainda não temos a resposta, mas o que é que eu digo para vocês? Isso daqui ele é uma paraboloide novamente. Novamente nós temos uma paraboloide. Porém, onde é que está o segredinho aí? A nossa paraboloide, ela está com um eixo diferente daquele que a gente viu no início. Tá certo? Então você viu aqui, ó, o x ao quadrado, né, em todos, porém nessa daqui que a gente está vendo no item C, o x não é ao quadrado, é só o x, né? O x, inclusive, sem coeficiente, tá certo? Então o que é que acontece? Qual dessas equações eu vou ter a variável, né, ou seja, o meu eixo, né, o que representa ali o eixo, sem o expoente 2? Olha, só tem a paraboloide. Pois bem, isso aqui é uma paraboloide. Porém, o que é que ocorre? O eixo dele está modificado, tá certo? Como o primeiro termo e o segundo são positivos, a gente vai ter aqui uma paraboloide elíptica, mesmo jeitinho. Só que aqui, como eu falei, vai ser igual ao x por conta da mudança de posição do eixo de rotação da nossa paraboloide. Então a gente sabe aí que ele tem dois coeficientes negativos, que é o do x ao quadrado e do y ao quadrado, tá certo? Se a gente for colocar ele na ordem, vamos pôr ele na ordem aqui e ver como é que fica. Vamos fazer aqui a comparação deles aí juntamente com os sinais dos seus coeficientes, tá certo? Vamos fazer aqui as exclusões, né? Então de cara não tem coeficiente, é esfera, não é esfera, tá certo? Porque não tem coeficiente, e aqui eles têm. Não é cone. Por que não é cone? Porque aqui no cone ele não tem igualdade com nenhum número real, e aqui ele é igual a 1, tá certo? Não é paraboloide, porque aqui na paraboloide ele tem um eixo sem ser ao quadrado, e aqui todos eles estão ao quadrado, então também não é paraboloide. A gente tem, assim como no item A, uma dúvida sendo como elipsoide ou hiperboloide, tá certo? Só que no item A a gente matou de cara, porque todos os coeficientes eram positivos, porque nem todos são positivos. A gente tem dois negativos aqui, ou seja, ele é uma hiperboloide. Basta saber qual das duas, né? Se é de uma ou se é de duas folhas. Para a gente saber quem é quem, né? Eu vou colocar aqui porque está muito pequeno. Realmente devo concordar que está muito pequeno. Então eu vou colocar aqui as duas hiperboloides, tá certo? Prestem bem atenção. No 1, todos eles, tanto do x quanto do y, são positivos, e apenas o z é negativo. Eles são diferentes, né? O z se diferencia dos demais. Na 2 é da mesma forma. O z se diferencia dos demais. Porém, se a gente for comparar, a gente vai descartar o de uma folha, ficando apenas a de duas, né? Porque o do x ao quadrado negativo, do y ao quadrado também negativo,
e o z ao quadrado positivo. Então, sendo assim, neste item D, a gente vai ter uma hiperboloide de 2 folhas, tá certo? Então, tá aí, tá certo? Só lembrando, antes de vocês saírem do vídeo, só explicar aqui na questão do paraboloide que mudou o eixo de rotação, tá certo? Tá aqui, ó, enquanto o eixo de rotação na forma original é o Z, esse daqui, o eixo de rotação, se tornou agora o X, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, tá certo? Lembrando que a gente também tem o nosso Instagram. Ixi, ainda tá um pouquinho. Também temos nossa página no Facebook. E aguarde aí que a gente tem um próximo vídeo também sobre geometria analítica, beleza? Um abração a todos do professor Rafael e até a próxima. Valeu, pessoal! Fui!